Olá, começamos agora o programa TV Direitos Humanos, uma parceria entre o curso de jornalismo e a Cátedra de Direitos Humanos da Universidade Católica de Pernambuco. No programa de hoje vamos falar sobre os direitos dos povos indígenas. Renata Tias, professor da pós-graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco, está conosco para participar dessa conversa. Obrigado, Renato, por estar com a gente. Eu é que agradeço, é um prazer imenso estar com vocês aqui. Também esperamos sua participação através de nossas redes sociais, pelo Instagram, @programa tvdh.unicap ou pela nossa página no Facebook TVDH. A gente começa o programa de hoje falando sobre a educação. O TVDH quer saber como está o acesso dos povos indígenas às universidades no Brasil. Em busca do conhecimento acadêmico, os estudantes indígenas são os que mais sofrem com a falta de políticas públicas. São as dificuldades para ocupar espaços na sociedade, em especial nas universidades. O repórter Alejandro Andrade foi às ruas para saber o que as pessoas pensam sobre este assunto. Segundo os dados mais recentes do Censo de Educação Superior, 63% dos indígenas que estavam matriculados em 2016 não conseguiram vaga na rede pública, nem foram contemplados pelos programas de inclusão nas universidades públicas. De acordo com dados do IBGE de 2010, Pernambuco é o segundo estado do Nordeste e o quarto do país em população indígena. Mesmo assim, o grupo é o que menos recebe apoio para ingressar no ensino superior. Você conhece algum estudante indígena? E por que acha que há tão poucos na universidade? Eu já vi alguns, mas nunca tive contato. Não conheço. Eu acho que é um reflexo da sociedade. A sociedade invisibiliza os indígenas e isso reflete na participação deles na universidade. Porque eu acho que não existem políticas públicas para integrar esse grupo aqui no espaço da universidade. Professor, o que o senhor poderia contribuir com essa pergunta dos nossos espectadores? Na realidade, nós estamos vivendo um momento em que as universidades estão recebendo mais índios do que na década passada, certo? Porque houve todo um processo de inclusão e, sobretudo, houve um processo de inclusão na pós-graduação. Mas o que nós estamos percebendo hoje, há um retrocesso em relação a esses programas. Então, como é que nós vamos perceber esse retrocesso? Até 2016, nós tínhamos o ProLIND, que era uma formação para professores indígenas, eram 17 universidades brasileiras mantinham esse programa, que era um programa de inclusão de professores indígenas, específico e diferenciado para professores indígenas nas universidades. A partir de 2016, esse programa acabou. Esse programa não existe mais. Então, vamos ter dezenas de cursos de dezenas de universidades que não tem mais esse curso e esses alunos não têm mais como continuar. Eu conheço, por exemplo, eu fui professor no curso no ProLIND, lá na região do Amazonas, pela Universidade Federal do Amazonas, e nós tivemos que, a partir de julho desse ano, não tem nenhum recurso para que esses cursistas, os professores indígenas, possam cursar a licenciatura plena. Então, nós tivemos um boom, que a gente vai perceber a partir dos anos de 2006. Em 2006 foi criado aqui em Pernambuco o primeiro curso, através da Universidade Federal de Pernambuco, no campus do Agreste, o primeiro curso de formação em licenciatura intercultural indígena. De 2006 para cá, uma redução por parte dos alunos. Essa é uma questão que é bastante... que a gente percebe através desses números. A outra é a entrada, quer dizer, a entrada pelo vestibular, onde em algumas universidades se permitiu o vestibular específico diferenciado para povos indígenas e populações quilombolas. Então, nós vamos ver algumas universidades com esse tipo de acesso, mas não todas, Não todas as universidades têm esse acesso. E durante, pelo menos, uma questão de 2 ou 3 anos atrás, uma grande discussão sobre se era constitucional ou inconstitucional esse tipo de reserva de vaga. Então, houve bastante complicado entender a necessidade. O que nós temos hoje
e existem estudos que foram já realizados, né, no Brasil e também na América Latina, através de um programa de educação da Unesco, em que mostra para nós que os estudantes, né, indígenas, né, que entraram na universidade, né, em algumas universidades foi mesmo de um caráter assim, bastante inovador, né, e o curso saiu ganhando com a presença indígena, sobretudo com essa diversidade cultural, em termos da participação não só dos estudantes não indígenas, mas também dos estudantes indígenas. Então há um ganho, né, porque existiu todo um discurso por parte inclusive de algumas universidades, em dizer que isso iria baixar a qualidade do ensino com a entrada dos indígenas fazendo parte através do vestibular, né? Então tem várias questões, existem estudos próprios, nós estamos passando por uma dificuldade muito grande, onde os programas de pós-graduação têm inclusive dificuldade em aceitar a presença, né, as candidaturas indígenas, né, e por outro lado, né, temos um governo que praticamente acabou, né, hoje acabou com a Secretaria de Diversidade Cultural, né, que era a SECADI, do qual essas políticas estavam sendo adequadas não só para as universidades, mas também para as escolas públicas e as escolas específicas e diferenciadas que atuam na educação escolar indígena, né, na escolarização de povos indígenas. Para o senhor, que é um antropólogo com mais de 40 anos de carreira, o que representa esse desmonte na educação para os povos indígenas? A gente percebe que é um desmonte no sentido de não aceitação por parte do próprio, a gente pode ver, por parte do próprio MEC hoje, né, de que indígenas possam estar cursando na universidade ou fazendo cursos na universidade, né? Esse além desse desmonte em relação aos programas por parte da Secretaria Especial, em relação às escolas indígenas, a rede de ensino da educação escolar indígena, né, existe um preconceito bastante grande, né, por parte desse governo em relação aos povos indígenas, em todos os setores, né? Agora, se nós vamos olhar a fundo, é o nosso sistema de educação que está em xeque. Quer dizer, atualmente nós temos uma dificuldade de entender se existe alguma racionalidade nas políticas e nas ações do atual Ministério da Educação, do qual nós estamos vivendo, né? Eu conheci esse Ministério da Educação em diferentes momentos, em diferentes governos, mas nesse governo, quer dizer, tudo que se refere a questões relacionadas à educação de populações indígenas, quilombolas e populações tradicionais, nós vamos ter uma dificuldade de entender, porque não tem lógica, existe um desmonte, né? Então essa é a questão que nós estamos vivendo hoje em todo o Brasil com a questão da educação, né? Isso significa menos autonomia, menos respeito aos direitos indígenas. Não só menos respeito, mas aí como se fosse um ataque à diversidade cultural. Quer dizer, você nega essa diversidade cultural que existe no país. Agora o assunto é terras. O direito original dos povos indígenas sobre as terras que ocupam é assegurado pela Constituição Federal. Nos últimos tempos, no Brasil, muito tem se comentado sobre a ameaça das demarcações de terras indígenas. A discussão vem ganhando as ruas e a repórter Larissa Lasseri foi ouvir dúvidas das pessoas sobre este assunto. A demarcação das terras indígenas tem como principal objetivo assegurar e garantir o direito desse povo à terra. Ela deve estabelecer a extensão da posse indígena, protegendo os limites determinados e impedindo a ocupação desse espaço por terceiros. Qual a importância da demarcação de terras indígenas e o que pode acontecer se esse direito não for respeitado? Professor, o que representa a terra e o direito e acesso aos índios? Essa é uma questão bastante séria, Manuel. Essa é uma questão bastante séria realmente aqui no Brasil, né? Se a gente for olhar do ponto de vista histórico, esse debate não é só um debate jurídico, né? Também é um debate cultural, antropológico, né? Em relação
a vida desses povos nesses territórios, né? Que são territórios que a gente sabe muito bem que são territórios indígenas, né? De tempos imemoriais, né? Antes mesmo da chegada dos portugueses e espanhóis nesse continente, né? Então nós temos aqui uma realidade onde, né, a gente vai perceber essa discussão, e ela é uma discussão que vem até hoje, né? Até hoje, que poderia ter sido já resolvida, como em alguns lugares, né, das Américas já se resolveu em algum momento. Mas não, aqui no Brasil não. Aqui no Brasil ela enrola-se, né? Vamos dizer, enrola-se os índios desde os anos de 1700. Né? Se a gente for perceber, desde a administração de Pombal, nós vamos ter problemas com a questão de terra. Não é que os índios são passivos e não tenham lutado por esse direito. Ao contrário, desde esse período, os índios estão se debatendo, né? Nós vamos ter, por exemplo, um período bastante importante e foi documentado, e está documentado no relatório que foi feito nos anos de 1850, né? Que é o relatório das terras do Brasil. Naquele ano, o imperador queria saber o que era terra do império, o que era terra da população em geral. Então, nós temos uma documentação bastante bem feita a respeito dessas terras, né? O que leva para a gente olhar, por exemplo, em períodos até 1850, a quantidade de terras que estavam sobre o uso e usufruto das populações indígenas. Então, nós vamos ter todo esse processo de constituição, até de diferentes constituições, né? Até 1988, onde as terras indígenas vão passar por um processo de redução. E aí é uma redução imensa, não só através da lei, mas é uma redução também em direitos. Quer dizer, nós vamos ter os silvícolas, né, como a gente pode perceber até a Constituição de 1967, né, essa população não tinha direito à terra. Quer dizer, o Estado continua tutelando, né, desde a época de Pombal, né, e continua tutelando. Então, a terra, para que essas populações pudessem se desenvolver, elas foram invadidas, né? Elas foram invadidas por empresas, por situações, né? Por momentos de matança mesmo, foram massacres que essas populações sofreram em relação a essas terras. Então, nós temos hoje uma Constituição Federal que garante o uso permanente e o usufruto da terra indígena, né? Ou da terra, né, declarada, homologada como terra indígena, né? Então, nós temos isso. E o mais interessante, não sei se as pessoas lembram, talvez não, porque a Constituição tem 30 anos, mas a Constituição dava 10 anos para que todas as terras, a própria Constituição formulava um artigo que em 10 anos todas as terras indígenas deveriam estar demarcadas. Quer dizer, já se passaram 30 anos e nós não temos todas as terras demarcadas, né? Então, para eu que trabalhei com as populações indígenas ainda na década de 70, né, nós vamos ter situações complicadas, né, complicadas em relação às terras indígenas, de um não reconhecimento do Estado brasileiro, quer dizer, do Estado, né, que essas terras pertencem aos povos indígenas, né? E a partir da Constituição de 88, nós vamos ter um outro entendimento, é que essas terras pertencem, que devem ser demarcadas, né, e que as populações indígenas tenham usufruto permanente dessas terras, né? Uma das coisas importantes também para se perceber nessa questão é que e aí nós estamos numa situação delicada hoje nesse governo, né, que existe todo o interesse desse governo atual, nós estamos falando dessa atualidade, em fazer com que essas terras não sejam sequer demarcadas, né? Que há um empenho por parte do governo em negar não só a possibilidade dessas populações em terem as suas terras devidamente demarcadas, homologadas, né, e cartoreadas pelo Estado brasileiro, mas que existe também um empenho, né, em fazer com que, nesse governo que nós estamos vivendo, a instituição que é a FUNAI, que deveria
participar e promover a demarcação dessa terra é um não reconhecimento de estudos antropológicos sobre essa terra. Quer dizer, na realidade, os antropólogos ou as pessoas que atuam na área das ciências sociais e humanas relacionada a toda essa questão, não só da necessidade de sobrevivência física e cultural dessas populações, mas esses estudos que são feitos são negados. Esses estudos são feitos no sentido de que os antropólogos eles estariam favorecendo a ampliação das terras indígenas no país, né? O que é uma inverdade. Na realidade, os próprios antropólogos têm tido uma grande dificuldade, né, de fazer mostrar ao Estado brasileiro que essas populações carecem de uma quantidade de terras suficientes para a sua sobrevivência física e cultural. Né? Um caso típico que a gente pode citar aqui no estado de Pernambuco, né, que é o caso Pancararu. Né? Se a gente for pensar no caso Pancararu, o total da terra Pancararu são 19 mil hectares. Quer dizer, 19 mil hectares para uma população que atualmente, a população que está aldeada na área Pancararu, gira em torno de 6 mil, né? De 6 mil pessoas. Então você imagina 19.234 hectares dividido por 6 mil, nós vamos perceber aí. Tá? Então, se a gente for olhar em termos dos latifúndios em relação, nós vamos encontrar pessoas individuais que possuem até 100 mil hectares de terra. Né? Então, nós temos aí uma relação que é uma relação, né, bastante difícil de compreender essas situações. Né? E nós estamos percebendo, por exemplo, hoje, lá na área Pancararu, né, que alguns lugares que antigamente não utilizava-se para fazer roças, porque eram lugares onde fazem parte de sistemas onde precisam ser preservados, então hoje está se avançando sobre esses lugares que eram uma espécie de reserva. Da mesma forma que nós vamos encontrar em determinadas áreas indígenas também na própria Amazônia, onde há um avanço considerável, né, da produção de soja que chega a invadir as terras indígenas. Então nós estamos numa situação hoje bastante difícil e se a gente comparar isso, né, em termos desses últimos 40 anos, né, nós vamos ver que houve um acesso, né, a Constituição Federal permite e garante essas terras indígenas, né, mas que o Estado brasileiro não só tem dificuldade, mas o Estado brasileiro hoje não quer reconhecer, ao contrário de governos passados, onde se fazia um esforço significativo, mesmo sendo bastante difícil em relação nessa disputa e nessa relação com os grandes latifundiários, que alguns são grandes empresas, né, que mantém aí. Né? E, por outro lado, nós vamos perceber hoje grande parte das populações indígenas que conhecem os seus limites, né, e fazem com que esses limites sejam, os limites de sua área sejam não só preservados, mas que deveriam ser garantidos. Então, nós temos uma série de terras indígenas, e eu falo especificamente aqui de Pernambuco, que está nesse processo, né, que nós chamamos de retomada, que sempre fizeram parte da terra da população, que os próprios índios estão buscando a fazer um processo de demarcação e um processo de reconhecimento dessas terras como sendo necessárias para a sobrevivência física e cultural dessas populações. Né? Então, eu acho que uma das coisas importantes é eu entender que essas terras não são no sentido de usar para fora ou de uma exploração, às vezes irracional, mas essas terras é para essas populações que as necessitam e sabem como usar, porque já tem um domínio, né? Não só um domínio cultural, mas um domínio no sentido de entender como funciona o ecossistema e as relações ambientais e os serviços do ecossistema nessas populações. Você consegue ver um paralelo entre a política da ditadura militar e o momento atual? Olha, o paralelo pode ser feito, né? Esse paralelo existe, né? Um deles é
o não reconhecimento da identidade indígena ou da identidade étnica como um fator importante para as políticas públicas, né? Então isso a gente percebe, né, no próprio período militar em que houve. Uma coisa interessante, né, e aí é interessante porque se a gente for perceber em termos das políticas indigenistas, nós vamos, em 1967, a FUNAI ela é dissolvida, né, por uma série de questões, né, inclusive com apelo internacional para que a FUNAI seja... aliás, a FUNAI não, na época era o SPI. Né, o SPI fosse... era o Serviço de Proteção Indígena. Serviço de Proteção Indígena fosse extinguido, né, e um novo órgão surgiu a partir do governo militar. Quer dizer, o que nós temos hoje como FUNAI surge com o governo militar. E se a gente for perceber, mesmo que seja uma ideia que está presente no Estatuto do Índio, que é a questão da integração à sociedade nacional, quer dizer, de fazer com que essas populações sejam integradas à sociedade nacional, né, é um argumento que foi colocado no Estatuto do Índio, que foi uma lei que, aliás, continua em vigor, porque não foi extinto ainda como uma legislação, que é a Lei 6.001, né, de 1973, né, no governo Médici. E o que nós vamos perceber, né, a partir desse estatuto, algumas dessas formulações são formulações utilizadas hoje pelo governo democrático, né? Nós não estamos falando de um governo militar, mas nós estamos falando de um governo democrático. Nesse governo democrático, as instituições que se relacionam com as populações indígenas utilizam essa mesma ideia, que é a ideia que está contida no Estatuto do Índio, que é a questão da integração. Então, vira e volta, a gente escuta, né, essas pessoas do governo dizer, não, nós temos que integrar os índios na sociedade, etc, etc, né? Então, a gente vai perceber nesse aspecto que a gente, e não só existe um paralelo, mas existe também uma ampliação, né, uma retomada, uma volta do que havia sido já colocado em outros aspectos, e uma negação, inclusive, da própria Constituição, né, que respeita os povos indígenas, né, e respeita os povos indígenas dentro do seu contexto cultural e numa forma de aprendizado, né? Então, isso é muito importante a gente entender, né, e a gente tem como discutir, e eu acho que hoje as populações indígenas, sobretudo as organizações indígenas que nós temos aqui no Brasil, elas estão conscientes dessa situação e elas sabem lidar com essa questão que está se percebendo hoje no atual governo, não só de uma volta, né, mas de uma reinterpretação do que seria hoje a própria Constituição Federal. Perfeito. Também chegaram para a gente algumas perguntas nas nossas redes sociais. A primeira foi feita por Laís Brito. Ela quer saber, as demarcações de terras indígenas são vistas como pelos direitos humanos? Professor. As demarcações de terras indígenas fazem parte, né? Fazem parte dos direitos humanos, né? Porque é a necessidade das pessoas humanas, que são os povos indígenas, em sobreviver naquela terra, né? Lamentavelmente, né? Lamentavelmente, se a gente perceber, né, como essa questão da terra ela é vista, né, como uma questão não só pelas sociedades e setores da sociedade, né, eles vão perceber de uma outra forma, né? Eles vão dizer que tem muita terra para pouco índio, né? Então, justamente essa fala que a gente escuta em muitos lugares, né, por parte de setores da sociedade, né, que existe muita terra para pouco índio, isso vai contra os direitos humanos, né? De uma certa forma, as terras indígenas, né, originalmente, né, são dos povos indígenas, né? O que se está fazendo hoje é a necessidade para que essas populações tenham o necessário, né, para poder sobreviver, né? E isso precisa ter limite, né? Precisa ter uma marcação, precisa ter uma demarcação, né? E essa demarcação
está de acordo com as questões culturais, né? A relação que essa população, uma população indígena, tem com aquele território, né? E com a necessidade de sobrevivência, né? Então, fundamentalmente, né, o direito às terras indígenas é parte fundamental dos direitos humanos. Perfeito. Chegamos ao fim do primeiro bloco do programa TV Direitos Humanos. No próximo bloco, você vai conferir um debate sobre povos indígenas urbanos. Voltamos com o segundo bloco do programa TV Direitos Humanos. Em estúdio, recebemos o professor do programa de pós-graduação em Antropologia da UFPE, Renato Atias. Neste bloco, vamos conversar mais sobre os indígenas urbanos. E não esqueça de participar e conversar com a gente pelas redes sociais, tanto no Instagram quanto na página do Facebook. Os endereços estão aqui embaixo, mande suas dúvidas e perguntas. Professor Renato Atias, mais de 40 anos atuando no campo, lidando com a diversidade, né, de todas as pesquisas no Brasil, como o senhor conhece. Que mensagem o senhor gostaria de mandar e refletir sobre esse momento atual que a antropologia brasileira está passando? Eu acho que existe uma quantidade significativa, importante, né, de trabalhos nesses últimos 50 anos sobre as populações indígenas no Brasil. Trabalhos que vão nas mais diferentes temáticas da antropologia, né? Nós trabalhamos com a questão da etnicidade, com as questões vinculadas a essa temática, que é a temática das relações interétnicas, né? E talvez como mensagem importante, né, para que nós pudéssemos ter uma espécie de sensibilidade às identidades, ou uma sensibilidade às diferenças culturais, não só em relação aos povos indígenas, mas também às populações tradicionais e a outras populações que vivem aqui nesse país. O Brasil como Estado é um Estado pluriétnico, portanto são várias etnias, são vários grupos, né, culturalmente distintos que vivem nesse país. Então, o que a gente deveria pensar é sentir-se parte de um país onde existe uma riqueza, né, uma riqueza de olhares, né, uma riqueza de interpretações de vida, uma riqueza em cosmologias e em relações com a sociedade e também com o meio ambiente, né? Então, nós que trabalhamos com essas questões, nós sempre estamos produzindo material, não só didático para as escolas, mas estamos produzindo, né, uma discussão e análises nesses contextos que nós chamamos de contextos interétnicos, né? Então, essa produção, ela surge a partir do nosso núcleo, que é um núcleo de estudo e pesquisa sobre etnicidade, que ano passado completou 20 anos aqui no programa de pós-graduação em antropologia, e nós temos hoje uma quantidade suficiente, né, de informações antropológicas que a gente pode compreender essas sociedades, esses grupos étnicos diferenciados, nesse contexto que nós chamamos aqui o contexto de Pernambuco, né, o contexto do estado de Pernambuco. Então, não existe já, né, a gente tem esse material, né, produzido e cada vez mais a gente tem interesse em poder produzir essas questões, né, em diferentes contextos, não só nesse contexto atual, mas nos contextos também históricos. Perfeito, professor. Sair do seu lugar de origem para morar em outra cidade não implica apenas em uma mudança de endereço. No caso dos povos indígenas urbanos, vai muito além. O repórter Léo Vanderlei traz para a gente um pouco da jornada indígena no país. A história dos povos indígenas no Brasil é marcada por perseguição desde a colonização portuguesa. Apenas em 1991, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, começou a coletar dados sobre os povos indígenas. Na época, o censo estabeleceu que no Brasil existiam 294 mil indígenas. O que muitos não sabem
é que cerca de 40% de toda a população indígena vive em áreas urbanas, e eles enfrentam preconceitos estruturados desde o século XVI. As problemáticas que envolvem os povos indígenas na cidade é o reconhecimento. Quando os indígenas migram para a cidade, passam por um processo de invisibilização, não só do não índio que não reconhece, que insiste em não reconhecer a identidade do indígena quando ele se afirma em contexto urbano, quanto das próprias políticas públicas que não executam, não estabelecem ações diretas que deem conta dessa população indígena na cidade. No ano de 2000, o novo censo demográfico apontou uma população de 734 mil pessoas, um crescimento de quase 500 mil. Os dados indicam, principalmente, um aumento no número de indivíduos que se consideram indígenas. Hoje, o conceito de índio urbano ainda é desconhecido e negado por muitos. Estima-se que 305 etnias continuam vivas, com 274 idiomas espalhados por todo o país. Não sai com tanta naturalidade, eu sou indígena, ainda mais quando é uma identidade que é permeada de estereótipos. Então, assim, é uma constante negativa que a gente tem a semelhança apenas com o índio do Xingu, porque tem uma visão errônea que o índio do Xingu remete ao índio da colonização. É sempre uma tentativa de nos transformar nos índios de 1500. Então, assim, acaba criando uma dificuldade mútua, tanto do outro nos identificar enquanto indígena, quanto nós mesmos nos identificarmos enquanto indígena. O último censo realizado pelo IBGE no ano de 2010 apontou que no Brasil existem cerca de 900 mil indígenas. Identificar-se como indígena é um desafio para esses povos, não é o único. A cultura indígena é menosprezada pelo Estado e a falta de políticas públicas para assegurar os direitos humanos agridem diariamente a vida destas comunidades. Professor Renato, os números dizem um crescimento importante da população indígena, inclusive no urbano. Como o senhor entende esse fenômeno? Eu acho que tem uma coisa importante a dizer. Eu acho que a reportagem, como falou aí, a partir do censo de 1990, que foi colocado um campo indígena para que se identificasse, e assim mesmo ainda é complicado. Uma coisa importante a dizer é que os números que aparecem hoje, são números, não podemos dizer que aumentou ou diminuiu. Na realidade, eles estão sendo notificados, notificados a partir de uma mudança que foi séria em 1990, quando se realizou o censo e que se colocou um campo indígena pela primeira vez no censo no Brasil. O censo de 2010, por exemplo, já especifica muito mais e a pessoa que responde o censo já pode se identificar ou não como indígena, o que os censos anteriores não se permitiam. Então nós vamos ter, a partir do censo de 2010, por exemplo, Recife vai ter 50 mil indígenas morando em Recife. Isso é o censo de 2010 que vai falar. São pessoas que se identificaram como indígenas que estão morando no Recife. Não sabemos de quantos povos essas 50 mil pessoas fazem parte, mas na realidade a gente pode ter certeza que essas pessoas são indígenas porque se identificaram como indígena. Quer dizer, Recife hoje tem 50 mil pessoas indígenas. Isso é muito importante, que o censo vai possibilitando uma melhor, dando uma melhor contagem, uma melhor números em relação às populações indígenas no país. O que nós temos uma certa dificuldade de entender isso já desde o período colonial, que a gente não sabe exatamente, Tem diversos censos, nós vamos encontrar censos feitos por organizações não governamentais, nós vamos encontrar censos feitos pela FUNAI, nós vamos encontrar censos feitos pelas igrejas. Então, esses censos aí complicam para a gente esse entendimento das diversas situações em que essas populações se encontram. Na cidade, os índios sempre estiveram, não é de agora. Quer dizer, já há muito tempo os índios sempre estiveram presentes na cidade. Nós vamos perceber isso em várias situações, não só aqui no estado de Pernambuco, mas também em outros lugares, por exemplo, em Manaus, por exemplo, os índios sempre estiveram. Eu, em 1978, eu fiz o primeiro levantamento naquela ocasião das populações que, na ocasião, nós chamamos de população desaldeadas, que é um outro conceito que vai
vai permear as políticas públicas aí, né? Populações desaldeadas, quer dizer, praticamente negando a possibilidade de sua identidade. Até pouco tempo atrás, o serviço de saúde, né, negava a serviços de saúde dos índios em situações urbanas, em contexto urbano, né? Os estudos da antropologia, né, nós aqui do NEP, nós realizamos vários estudos, né, da presença, né, de povos indígenas aqui na cidade do Recife. Evidentemente, nós vamos encontrar agrupamento bastante específico e, sobretudo, muitas mulheres, portanto, uma situação, muitas mulheres indígenas morando aqui na cidade do Recife, né, e que vêm, né, das diversas aldeias do interior do estado, né. Isso faz parte, né, de um contexto, evidentemente, de um contexto de migração e no contexto também de busca de uma melhor qualidade de vida. Essa é uma das questões que a gente percebe, né, quando conversamos com indígenas que estão em situação de contexto morando nas cidades, né. Ainda estamos buscando mais informações, porque temos poucas informações ainda, né, que possa lidar com essa questão. Mas o importante é saber, né, que essas populações indígenas, elas estão hoje não só nas suas aldeias, mas também estão morando em cidades e que buscam essa necessidade. Por exemplo, os pancararu, que eu citei há pouco, né? Muitos pancararus estão morando nas cidades vizinhas, como Tacaratu, como Jatobá, ou mesmo Petrolândia, né? Porque ali fazem parte desse contexto, né? E são cidades que estão hoje bem urbanizadas, mas que há um tempo atrás eram também consideradas zonas rurais, né? Então essa discussão o rural e o urbano, né, é uma discussão que a gente tem que levar a nível mais amplo, não só no campo das ciências sociais, mas também do que nós chamamos hoje de estudos rurais, né? Que por muito tempo atrás nós tínhamos essa discussão. Então eu acho que isso também, né, as ciências sociais estão percebendo uma necessidade de entender esses contextos, o que seria um contexto rural e o que seria um contexto urbano, né? A partir de que ponto de vista nós estamos falando. Eu acho que para as populações indígenas, o que é importante é o reconhecimento, não só por nós, que fazemos parte de trabalhos na universidade, que essas populações estão presentes nas cidades, né? Recebemos mais perguntas em nossas redes sociais. A segunda pergunta é de Keikos. Ela quer saber quantos representantes políticos indígenas o Brasil já teve. Essa é uma pergunta interessantíssima, porque se a gente for olhar na história, né, do parlamento, né, do Brasil, nós vamos ter uma figura ainda no início dos anos 80, que foi conhecida por todos nós como Mário Juruna, né, importantíssima, né? Nós tivemos aí vários outros... E levava um gravador. Levava um gravador, exatamente. Porque não confiava que o homem branco dizia, né? Exatamente. Ele levava um gravador e foi um personagem muito importante naquele momento, né? Nós vamos... e foi nesse sentido de mostrar para um congresso, né, que as populações indígenas existem aí. E fez, né, algumas dessas questões importantes no Congresso, nesses debates com o seu gravador e com a sua maneira de lidar a questão, né? Hoje nós temos uma deputada, né, que é advogada, né, conhecida no Brasil e fora do Brasil, que é a deputada Joênia, né, Wapixana, que vem da região de Roraima, que é uma região que a gente olha, por exemplo, o estado de Roraima hoje, que um tempo atrás foi território, nós podemos dizer que é o estado onde a população indígena é majoritária, quer dizer, grande parte de todas as áreas do estado de Roraima fazem parte, né, de diversos grupos indígenas que estão ali morando há centenas de milhares de anos, né, que são os Wapixanas, são os Igarincó, são mesmo os Macuxi, são os Yanomami, são os Taurepang. É um estado, vamos dizer assim, que a gente pode chamar de um estado indígena, né? E alguns, né, fazem parte hoje como vereadores,
Então, nós vamos ter políticos indígenas no âmbito municipal, né? E nesse âmbito municipal, eu não saberia dizer exatamente quantos políticos indígenas estão no mandato agora, né? Mas eu me lembro que quando nós contabilizamos os candidatos indígenas, tanto a âmbito municipal quanto a âmbito estadual, nós chegávamos em todo o Brasil a mais de 100 políticos indígenas das mais diferentes, vinculados aos mais diferentes partidos aqui do Brasil. Então, São Gabriel da Cachoeira, que é um lugar que eu conheço muito bem, né, já teve vários prefeitos indígenas e hoje também é governado, né, o governo municipal faz parte o mandato é um prefeito indígena e nós temos na Câmara Municipal de São Gabriel da Cachoeira, se eu não me engano, hoje a maioria são vereadores que são indígenas. Então nós temos nesse país, né, uma quantidade imensa, né, de índios que fazem parte não só das organizações indígenas que nós temos espalhadas em todo o país, mas que fazem parte de buscar um mandato de defender os direitos indígenas através de um mandato parlamentar. Ariel Sobral também mandou uma pergunta para a gente. Nas redes sociais ele quer saber como os indígenas têm o seu direito à terra assegurado. Pela Constituição Federal, né, o artigo 231 da Constituição Federal, que é o artigo talvez o mais importante da Constituição, que garante, garante que essas terras, as terras indígenas, né, que pertencem aos índios, elas devem ser asseguradas, né? Isso está claro, está bem claro no artigo 231 da Constituição Federal, que faz parte da nossa Constituição. Quer dizer, então nós temos as terras indígenas asseguradas pela Constituição Federal, isso a nível, vamos dizer, de Estado. E nós vamos ter diversas convenções internacionais que garantem também essas terras indígenas, ou melhor dizendo, as terras para os indígenas, né, que são povos originários e que, portanto, isso é um conceito já, inclusive no direito, né, onde asseguram, né, essa questão do território indígena. A gente agradece ao professor Renato Atias, obrigado por estar aqui participando desse programa. Muito obrigado, eu que agradeço estar aqui e estamos à disposição. Certamente. No próximo bloco você acompanha a entrevista com o subprocurador-geral da República, Luciano Marismaia, sobre os direitos dos povos indígenas. Estamos de volta com o programa TV Direitos Humanos. Eu quero convidar você a participar das nossas redes sociais. Fique à vontade para interagir com a gente através de nossos perfis no Facebook e no Instagram. O TV Direitos Humanos teve a oportunidade de conversar com o subprocurador-geral da República, Luciano Marismaia. Ele foi vice-procurador-geral da República e exerceu um trabalho essencial na luta dos direitos humanos dos povos indígenas. Na conversa que tivemos, ele falou ainda sobre o trabalho que exerceu em 2003, momento em que debatia a criminalização dos povos indígenas no Estado. Confira a entrevista. Estamos em mais um programa do TV Direitos Humanos, uma parceria da Universidade Católica de Pernambuco e a Cátedra Dom Helder Câmara com a Unesco. Neste programa estamos recebendo a presença do Dr. Luciano Marismaia, procurador da República na gestão do período da Raquel Dott, como Procuradora-Geral da República. Luciano desempenhou um papel fundamental na luta por direitos humanos em Pernambuco, em um trabalho realizado a partir do momento em que se discutia a criminalização dos povos indígenas no Estado em 2003. Aqui conosco, portanto, Luciano Marismaia. Um prazer estar aqui nesse programa da Cátedra Dom Helder Câmara com a Unesco e especialmente na sua companhia, um amigo a quem acompanho e admiro. Luciano, obrigado por esse momento tão especial que você dedica à nossa universidade, participando do Congresso Publius. Como você percebe a discussão dos direitos humanos num contexto mais global? Quais são os desafios atuais dos direitos humanos? Quem defende direitos humanos defende sempre o direito de quem está sendo vítima de violações de seus direitos.
portanto, desde o seu nascedouro, no período do final da Segunda Guerra Mundial, quando você teve as Nações Unidas construindo esse conceito de direitos humanos, foi a percepção de que os dramas da humanidade, os dramas das pessoas, interessavam a comunidade internacional. E perceberam que podiam ser judeus, podiam ser ciganos, eles mereciam que a comunidade internacional dedicasse um olhar para o seu destino, muitas vezes feito por governos que faziam com os seus nacionais. E, passados esses anos todos, mais de 70 da Declaração Universal de Direitos Humanos e da Declaração Americana de Direitos Humanos, cada governo, em cada estado, enfrenta seus problemas concretos. Aqui no Brasil, nós enfrentamos muitos desses problemas. Tivemos a ditadura militar, que instalou-se como um golpe militar em 1964 e foi até 85. De 85 para cá, e já são 34 anos, tivemos a redemocratização. Mas essa redemocratização não significou sempre o respeito aos direitos humanos. Tivemos outro momento relevantíssimo na história na história constitucional do Brasil, que foi a Constituição de 5 de outubro de 1988, onde houve uma afirmação dos direitos humanos, uma proteção constitucional dos direitos fundamentais e um fortalecimento das instituições democráticas, o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Congresso Nacional e um processo de recrutamento dos órgãos públicos em todas as esferas, tematicamente falando, a partir do currículo e da capacidade de conhecimento dos candidatos a cargos públicos. Ou seja, uma profissionalização do serviço público. Tudo isso assegura, em princípio, que as políticas públicas sejam informadas pelos dados da realidade, pelos estudos. E essas políticas públicas pretendam dirigir problemas enfrentados pela população. O problema da falta de habitação, o problema do desemprego, o problema da violência, o problema da falta de transporte, o problema da necessidade de moradia, que eu já fiz referência, o problema da alimentação, a necessidade de respeitar, portanto, todas as dimensões de vida. Então, o que é possível mencionar é que cada governo, concretamente, enfrenta as suas dificuldades, algumas de ordem econômica e outras de índole política. Agora, se nós tivemos até então dificuldades no plano material, de falta de condição do Estado responder positivamente aos direitos humanos, um problema contemporâneo que nós estamos enfrentando é um discurso de setores governamentais contrários aos direitos humanos. Ou seja, quando você tem a cúpula de poderes estimulando um desconhecimento, estimulando um desrespeito aos direitos humanos, você tem um incentivo a que eles não sejam observados pela estrutura do Estado. E isso é muito preocupante. Perfeito, Luciano. Nesse processo de consolidação de direitos, você teve um papel muito importante na DO 26. Você gostaria de falar um pouco do que foi esse momento de definição de direitos acerca da população LGBT? É preciso primeiro ser justo. Há aqui em Pernambuco um brilhante colega procurador regional da República, Wellington Cabral Saraiva, que atuava como um dos principais membros em auxílio ao procurador-geral Rodrigo Janot. E é da inteligência de Wellington Saraiva a construção argumentativa da manifestação do procurador-geral no caso da ação direta de inconstitucionalidade por omissão 26, que trata da ausência de resposta pelo Poder Legislativo para considerar a homofobia como um tipo penal. E, portanto, o que me coube foi a chamada sustentação oral, quando em fevereiro de 2019 o Supremo Tribunal Federal se reuniu no seu plenário para discutir
tanto a ação direta de inconstitucionalidade por omissão 26, que é de relatoria do ministro Celso de Mello, quanto também um mandado de injunção da relatoria do ministro Edson Fachin, eu tive a possibilidade de estar nesse julgamento e fazer a minha manifestação. Qual é a discussão jurídica desses dois casos? A discussão jurídica é o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, passados mais de 30 anos da Constituição, continua omisso quanto ao fato de que matar alguém em razão do seu pertencimento a ser gay, lésbica, transgênero ou outra situação assemelhada é um crime ou é uma situação agravada como um homicídio. E o que o Supremo Tribunal Federal teve que se pronunciar foi exatamente isso. E, primeiro, saber se havia uma omissão. E, segundo, saber como consertar essa omissão. Então, o que foi possível de nossa conta? O voto do ministro Celso de Mello e do ministro Fachin são dois votos que merecem a leitura por todos os estudantes. Mas eu sintetizarei dizendo o seguinte: o que o Supremo Tribunal Federal teve a clareza de dizer é que homofobia é uma forma contemporânea de racismo. Ou seja, o racismo é a crença não só na superioridade de alguns sobre outras pessoas, mas a crença de que alguns não são pessoas merecedoras de direitos. E essa condição de não ser pessoa merecedora de direito, podendo serem mortas, podendo não serem reconhecidas nos seus direitos, nas suas postulações, isso pode ser em razão da cor da pele, isso pode ser em razão da sua etnia, ser índio, ser cigano, isso pode ser em razão da sua orientação sexual. Então, o que o Supremo Tribunal Federal, no voto dos dois ministros relatores e dos demais que se seguiram, e a votação final terminou sendo 10-1, foi exatamente entender que matar alguém em razão de ser gay, lésbica ou transgênero é uma manifestação racista e agravada exatamente por isso, por essa condição de ser racista. Luciano, esse voto paradigmático, essa decisão histórica, ela tem sido objeto de reflexão dos advogados, do movimento de direitos humanos, da eficácia da aplicação dela no caso concreto. Como é que você avalia a dificuldade da polícia, principalmente dos delegados, né, de reconhecer essa decisão no sentido da tipificação no caso concreto, né? O movimento LGBT tem denunciado que é levado os casos ao conhecimento do delegado de polícia e há uma dificuldade enorme no sentido do registro, né, da homofobia como crime. Como é que você entende juridicamente esse processo da decisão para a aplicação? Instituições jurídicas do sistema de justiça e segurança, as polícias, uma que investiga, que é a civil, a outra que mantém a ordem pública, que é a polícia militar, o Ministério Público, que formula os casos e apresenta denúncias, o Poder Judiciário, que sentencia, a Defensoria Pública, que faz a defesa dos que não têm recursos econômicos. Essas instituições, como parte da sociedade, também sofrem da influência do preconceito, também sofrem influência do que a gente chama de racismo institucional, que é a não percepção de certas situações como sendo configuradoras de racismo. Então, em todas essas situações, há uma necessidade da chamada sensibilização. A sensibilização é um processo pelo qual você se põe no lugar do outro, para você perceber que não se trata apenas de um mero xingamento, de uma mera conduta, de uma diferença, de um desentendimento, mas se trata de uma conduta que agride, maltrata e muitas vezes alimenta um ódio que pode resultar numa agressão física e na destruição da outra pessoa. Então, ao mesmo tempo, é preciso que nós entendamos que nem sempre a resposta penal é a primeira ou a melhor resposta. No estado da Paraíba, por exemplo, o governo do estado fez uma campanha muito grande com cartazes mencionando discriminação em razão por razões de orientação sexual
uma infração administrativa sujeita a multa para o estabelecimento. Então, você tratar diferentemente, você discriminar, gera uma dificuldade. Então, é um cartaz que é colocado obrigatoriamente em todo estabelecimento que presta serviço ao público. Isso gera em cada um que vai frequentar também a necessidade de adotar um comportamento de respeito àquelas pessoas. Então, o que nós precisamos entender é que não é o fato de alguém ser homossexual, deixar de ser transgênero, deixar de ser, que altera nem a sua condição de pessoa e de titular de direitos, como torná-la boa ou má pessoa. Então, é preciso que nós respeitemos a individualidade e a consideremos um igual enquanto membros da nossa comunidade, da nossa sociedade. Luciano, a última pergunta afeta um instrumento decisivo para nós que lutamos em direitos humanos, que foi o Instituto da Incidente de Deslocamento de Competência. Esse ano foram 10 anos do assassinato de Manuel Matos, que foi aluno dessa universidade, e que no ano que vem serão 10 anos da federalização, a primeira vez que um caso foi federalizado. Como é que você avalia esse instituto, considerando que depois do caso Manuel Matos, poucos outros foram federalizados? Se isso é uma dificuldade do sistema de entender o instrumento, considerando que você foi um ator muito importante naquele processo, você ajudou na construção da decisão de Laurita Vaz, você atuou no processo na luta por direitos humanos, a efetivação desse instrumento que é tão importante na compreensão do esgotamento, né, do local em poder resolver esse conflito de grave violação de direitos humanos. Né? Agora, em dezembro, a emenda constitucional 45 de 2004 completa 15 anos. Foi essa emenda constitucional que trouxe esse instituto jurídico, que é o incidente de deslocamento de competência, que é privativo do Procurador-Geral da República, em que ele propõe ao Superior Tribunal de Justiça que uma investigação ou um processo que esteja tramitando na Justiça Estadual ou na Polícia Estadual seja deslocado para a área federal. Isso quando estiver diante de uma situação em que haja falta de vontade ou falta de capacidade de fazer com que o perpetrador daquela agressão seja trazido a responder pelos seus atos perante a autoridade competente própria. A primeira dificuldade que já se observa é que toda autoridade se acha cumprindo com o seu papel, se acha com capacidade e se acha com vontade de chegar àquele resultado. Acha que está fazendo o que deve ser feito. Ora, o caso Manuel Matos, que foi o segundo incidente de deslocamento proposto, teve uma peculiaridade porque prontamente a Polícia da Paraíba e o Ministério Público da Paraíba concordaram com a federalização. A Polícia da Paraíba já tinha feito investigações e levado à conclusão da participação de policiais militares paraibanos, ou seja, a Polícia da Paraíba investigou e evidenciou, mas considerou oportuno que houvesse uma federalização para demonstrar a isenção daquela autoridade nessa investigação. Eu faço referência porque quem estava como secretário à época era o colega Itel Santiago de Brito Pereira, que hoje é o secretário-geral do Ministério Público Federal, e ele foi ao governador Cássio Cunha Lima e todos concordaram. Isso facilitou o processo de federalização. Mas em seguida, ao caso Manuel Matos, quando foi federalizado e o julgamento começou a acontecer na Justiça Federal, tivemos um outro problema, que é o conselho de sentença montado na Paraíba podia sofrer influência de pessoas ligadas aos perpetradores. Então, houve o chamado desaforamento. Não foi feito um julgamento em João Pessoa, mas foi feito um julgamento aqui no Recife. Então, essa é uma outra sistemática. Tivemos poucos casos de lá para cá, mas tivemos alguns casos relevantes. Temos um caso, por exemplo, em Goiás, em que há também policiais militares aos quais se atribui a condição de terem participado da execução de pessoas pobres, mendigos ou moradores de rua. Então, como era difícil a polícia investigar a polícia, então, com a federalização, esse assunto foi superado. E temos um caso, recentemente, que está sendo proposto, e foi proposto recentemente pela Procuradora-Geral Raquel Dodge,
porque está em curso o processo penal contra os assassinos da vereadora Marielle Franco. A procuradora Raquel Dodge percebeu lá atrás, em outubro do ano passado, há um ano, que a Polícia do Rio não estava levando a investigação de um modo que fizesse responder os verdadeiros responsáveis por aquela morte. Então ela solicitou, ou requisitou da polícia uma investigação própria. E a polícia então constatou que a investigação do Rio estava conduzindo a terceiras pessoas para atribuir-lhes uma responsabilidade que eles não tinham, indicando outras pessoas. Isso fez com que, depois de revelado pela Polícia Federal, houve um redirecionamento pela investigação no Rio de Janeiro e chegou aos executores materiais. Mas o que ainda não aconteceu é investigar os potenciais mandantes. Ou seja, por isso a Procuradora-Geral da República solicitou, ou requereu ao Superior Tribunal de Justiça, por coincidência é a ministra Laurita Vaz também, a federalização de parte da investigação. Não a que já está acontecendo e que o processo está tramitando contra os executores materiais, mas para investigar os possíveis mandantes, porque sobre esses a Polícia do Rio não está com investigação aberta. Então, é um tema que está agora. Por outro lado, passados 15 anos, são poucos os casos. E por quê? Porque, de uma certa forma, o propósito de um instituto como esse não é substituir a Justiça Estadual, a Polícia Estadual, o Ministério Público Estadual, pela Polícia Federal, pela Justiça Federal, pelo Ministério Público Federal. É demonstrar o dever de cada qual desincumbir-se de suas responsabilidades. É o que nós chamamos de não só um poder de agir, mas um dever de agir. Por essa razão, o relevante nesses incidentes de deslocamento é que cada instituição consiga entender por que não deu certo e o que fazer para, no seu caso, dar certo. Luciano, você como educador de várias gerações de advogados, promotores, das carreiras jurídicas, qual a sua mensagem para esse estudante, para aquele que está nos assistindo nesse momento tão importante, né, de transição e que a gente vive, a importância do Ministério Público, esse balanço que você faz de sua atuação e do desafio de efetivar os direitos humanos no mundo e no Brasil? Eu sou católico e gosto muito de Isaías, né? É o profeta Isaías. Ele diz assim: a paz tem que ser fruto da justiça. A justiça não é um órgão do Poder Judiciário. A justiça é um valor que orienta a conduta das pessoas. E é um direito humano fundamental, o chamado direito à justiça. Então, um estudante de direito precisa conhecer bem as leis, precisa conhecer bem o pronunciamento dos tribunais, a jurisprudência, precisa conhecer bem a doutrina. Mas, acima de tudo, ele precisa sentir a dor do outro, sentir as dificuldades de estar no lugar do outro, colocar-se no lugar do outro, para verificar se há justiça no caso concreto. E justiça é sempre justiça no caso concreto. E justiça é sempre justiça para com o outro. Eu tenho que ser justo com o outro. Se, portanto, nós queremos viver uma sociedade democrática e um Estado de Direito, o Estado de Direito é o que consegue realizar justiça. E justiça é realizada para com o outro. Portanto, mantenham os olhos atentos aos livros, mas mantenham o coração aberto à compaixão e à solidariedade humana. Muito obrigado, Luciano, por essa participação e espero tê-lo outras vezes aqui na universidade, compartilhando esse conhecimento tão vasto que você tem. Muito obrigado. Eu que agradeço. E chegamos ao fim de mais uma edição do programa TV Direitos Humanos. Agradecemos a sua companhia e sua participação através das nossas páginas nas redes sociais. E se você ainda não acessou nossas redes, estamos esperando sua participação. Nosso Instagram é o programa tvdh.unicap e o Facebook é o programa TVDH. Até a próxima.